boa noite. Este é o programa Band Eleições, que está recebendo todos os candidatos que disputam a Prefeitura de Belo Horizonte. Todos os 15 candidatos, número inédito na disputa ocorrida aqui na capital. Todos foram convidados para estar conosco e se apresentar a você. E hoje estamos recebendo o candidato pelo Republicanos, Lafayette Andrada. Andrada é deputado federal, é advogado, agrônomo e doutorando em Direito. Nosso convidado foi vereador em Lavras e Juiz de Fora, secretário de Desenvolvimento Econômico de Barbacena e de Defesa Social do governo de Minas Gerais e ainda deputado estadual por 3 mandatos e vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Candidato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. É uma satisfação estar aqui, conversando aqui com vocês aqui na Band. Ótimo, satisfação para nós também. E ao meu lado também, como entrevistado, está o diretor de jornalismo da Band, Murilo Rocha, mais uma vez juntos. Obrigada, Murilo, pela presença. Boa noite, Nácia. Boa noite, candidato. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Orion. E compondo o nosso trio de entrevistadores, temos o Orion Teixeira, nosso comentarista de política. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Inácio, Murilo, Lafayette, prazer. Candidato, nossa pergunta de aquecimento é: por que o senhor acredita ser o candidato aí que Belo Horizonte precisa para comandar a prefeitura nos próximos 4 anos? Eu acredito que estou maduro para governar a cidade. Como você narrou aí, eu fui vereador, fui deputado estadual, hoje sou deputado federal, fui secretário de Estado. Tenho uma boa relação com o governo federal, uma boa relação no governo estadual. A vida inteira eu me dediquei à vida pública. E hoje me considero maduro, preparado para governar Belo Horizonte. Agora, candidato, o senhor não tem uma história assim, política ligada a Belo Horizonte. Não é um personagem, uma figura tão conhecida assim na cidade de Belo Horizonte. Mesmo assim, o senhor se considera pronto para o desafio de enfrentar uma capital do tamanho de Belo Horizonte? Claro, eu nasci em Belo Horizonte, minha infância aqui, estudei aqui, sou de Belo Horizonte. A vida, por circunstâncias, me fez viajar em alguns momentos. Mas sou belo-horizontino e sinto que Belo Horizonte hoje precisa de um choque da administração, um choque de gestão, olhar para frente. Me sinto absolutamente preparado e acho que podemos fazer isso. Candidato, nós estamos aí a menos de 10 dias das eleições do dia 15 de novembro. O senhor acredita em pesquisas ou aposta que na reta final a coisa pode ter uma surpresa aí? Orion, pergunta boa. As últimas eleições mostraram que nos últimos 10 dias, na última semana, isso tudo bagunça muito. Eu não acho que os institutos de pesquisa estejam errados. É que, na verdade, o eleitor ele ainda não se decidiu. Então, à medida que as pesquisas vão sendo feitas no mês de agosto, no mês de setembro, segunda quinzena de setembro, outubro, nossas eleições serão 15 de novembro, o eleitor não se despertou para isso ainda. Então, a pesquisa real, que vai começar a mostrar uma tendência, são as pesquisas que começam a partir de agora, nesses últimos 10 dias, na última semana. Nós vimos isso claramente aqui na eleição em Minas Gerais, há 2 anos atrás. A Dilma, como candidata a senadora, estava disparada na frente e a disputa era quem que seria o segundo colocado, que estava longe dela. Ela ficou em 4º lugar. O próprio governador, Romeu Zema, estava longe, ficou em 1º lugar no primeiro turno. Então, não acho que as pesquisas mentem, mas é que o eleitor, ele só resolve o seu voto, ele começa a se decidir tardiamente, muito na véspera da eleição. Então, é nesse momento que a gente tem que capturar a tendência do eleitorado. O senhor acredita que pode chegar ao 2º turno? Eu acho que sim. Eu acho que é muito forte a tendência de termos um 2º turno. E os demais candidatos, está hoje o Calil, em todas as pesquisas, muito à frente, mas, como eu disse, acho que não há uma definição do eleitor ainda. E havendo um 2º turno, qualquer um dos demais candidatos hoje está apto a estar no 2º turno nessa evolução da última semana. Então, eu estou muito esperançoso e confiante. Acho que temos chance, sim, de estar no 2º turno. Candidato, falando um pouco agora de propostas. O senhor, na propaganda eleitoral que o senhor tem na TV e no rádio, o senhor fala de uma isenção de impostos durante certo tempo aí para comerciantes atingidos aí pela pandemia. Como que isso funcionaria? A ideia é o comércio, principalmente. O comércio e serviços, né? Essas atividades que foram obrigadas a fechar durante a pandemia, muitas quebraram. Milhares de pessoas ficaram desempregadas. Então, para que esse comércio, esses serviços que fecharam, para eles conseguirem se estabelecer, se manter, porque grande parte não vai nem abrir de novo, não abriu, e muitos estão abrindo com grande dificuldade. Então, para que esses que têm dificuldade conseguirem se manter, eu estou propondo uma isenção de IPTU por 8 meses, que é para eles se solidificarem, se firmarem e, com isso, gerarem emprego.
o principal desafio do próximo prefeito vai ser a questão econômica, vai ser geração de emprego, geração de renda. Né? É o estrago que vai acontecer. Quando o senhor tem o cálculo disso, o que implicaria esses 8 meses e por que 8 meses? Eu queria saber por que 8 meses, por que não um ano? Qual que seria o impacto financeiro disso? Fiscal, né, é muito pequeno. Nós estamos falando apenas do comércio. Né? Então, é muito pequeno em relação ao todo. Por que 8 meses? Um conjunto de pessoas que nos ajudou a fazer o plano de governo, eles acham que é o tempo necessário para quem se estabelecer conseguir se fixar. E aí os últimos 4 meses são 4 meses em que a economia está mais aquecida. Tem o Natal, o Dia dos Pais, e aí acha que o comerciante pode suportar. Essa que foi a razão dos 8 meses. O senhor tem feito algumas propostas, e várias propostas que o senhor apresenta durante o programa eleitoral gratuito. O senhor acha que o eleitor está ouvindo, está prestando atenção em que os políticos estão falando ou a alienação tomou conta do eleitorado? É uma alienação média. E não presta atenção, não fixa, mas está antenado. Eu dou um exemplo. Um conhecido meu comentando que, andando de táxi, o taxista falou para ele, falou, olha, esse candidato aí que está falando em alistar 12 mil jovens, guarda municipal, eu gostei. Eu quero dizer, com isso, a pessoa está com o rádio ligado, querendo ou não, ele ouve alguma coisa, eu não acho que ele esteja com a atenção fixada, mas a mensagem entra. Agora, nessa reta final, não, ele vai começar realmente a procurar quem é quem para se decidir. Aproveitando que o senhor citou aí a questão da guarda municipal, o que o senhor pretende fazer além desse cadastramento mais amplo aí, né, que seria também um inchaço, de certa forma, na folha de pagamento hoje da guarda municipal? A guarda municipal precisa ser reconhecida como tal. Né? Eu acho que precisa valorizar a guarda municipal. Eu gosto de falar sempre da polícia municipal. Mas a minha ideia ela é fazer um alistamento, como acontece o alistamento militar obrigatório no Exército. O jovem com 18 anos, ele se alista obrigatoriamente. A minha ideia seria um alistamento facultativo. Né? Os jovens com 18 anos, eles vão se alistar e no ano seguinte ele é incorporado para ficar durante um ano. E seria uma espécie de primeiro emprego. Quer dizer, aqueles que não pegarem o Exército, né? Que não foram selecionados pelas Forças Armadas. Exatamente. Mas o contingente é muito maior. Né? O que as Forças Armadas realmente engajam é um número muito pequeno em relação à quantidade de alistados, menos de 10%. Então, existe um grande contingente para isso. Então, a minha ideia é que 12 mil sejam alistados. Todos os anos esse número é renovado. Então, é uma espécie de primeiro emprego. Vamos dar preferência aos jovens mais carentes, que moram nas populações, na periferia. Então, você está dando oportunidade de emprego para eles, ao mesmo tempo você está tirando ele de um ambiente que não é tão favorável a um crescimento profissional. Acho que é uma medida importante. E vamos poder, com esse contingente, fazer um policiamento melhor nas praças, nas portas de escola, nos pontos de ônibus, noturnos principalmente. As mulheres são muito assediadas nos pontos de ônibus à noite, de madrugada, quando vai trabalhar. É importante, em alguns pontos, a gente ter um policiamento melhor. O senhor acha que essa seria uma prioridade? 12 mil novos guardas municipais? Não, não é uma prioridade. O meu projeto para a segurança é um outro. O principal é o que a gente chama de IGESP. Eu fui secretário de Segurança Pública, conheço isso bem. E nós implantamos isso, na época, no governo do Estado. O IGESP, o que é? Integração da gestão da segurança pública. Segurança pública não pode ser só um problema de polícia. Então, você precisa de integrar todas as secretarias nessas atividades que visam a melhoria dos índices de violência, aumentar a segurança. Vou dar aqui um exemplo hipotético. Há uma determinada pracinha, essa pracinha é mal cuidada, é mal iluminada, ela vira foco de prostituição, foco de violência. Vamos agir toda a secretaria. Secretaria de Obras, vamos recuperar a pracinha, recuperar os canteiros, vamos iluminar essa praça. Secretaria de Esporte, vamos fazer atividades esportivas no final da tarde. Secretaria de Educação, vamos abrir as portas da escola para a quadra, as pessoas poderem utilizar. Ou seja, todo mundo trabalhando de maneira integrada, nós vamos diminuir a violência naquela praça. Então, a segurança tem que ser de maneira integrada. Agora, uma das formas também importante é o policiamento. Daí a importância, no meu entender, de fazer esse alistamento de 12 mil jovens para a Guarda Municipal. O senhor deve ter algum domínio das contas públicas de Belo Horizonte para fazer essas propostas, porque de um lado o senhor está fazendo uma renúncia fiscal, abrindo mão de receita com o IPTU, e de outro lado o senhor está aumentando os custos da máquina pública com mais 12 mil funcionários na Guarda Municipal. Tem dinheiro para isso? Tem. Belo Horizonte é uma cidade que, do aspecto fiscal, ela é superavitária, né? Os governos anteriores, eles conseguiram aperfeiçoar muito a máquina arrecadadora e Belo Horizonte tem folga para isso. E nesses 12 mil jovens, na minha proposta, que se vocês olharem lá, eles vão ganhar pouco mais que meio salário mínimo. Então, não é um impacto não é tão grande. Isso tudo está bem medido.
Candidato, nas primeiras respostas até o momento, o senhor já citou várias vezes a palavra gestão. E no seu plano de governo, o senhor fala de adoção de indicadores e de metas para a gestão de Belo Horizonte. Onde estão as falhas hoje que esses mecanismos, essa metodologia seria bem-vinda? Olha, infelizmente, Belo Horizonte hoje não tem um sistema de planejamento muito eficiente. E é aí que nós precisamos, não tem um planejamento com metas de maneira muito clara. Nós temos uma máquina arrecadatória eficiente, essa sim, mas a administração, a gestão, não. Isso ficou muito claro agora no episódio da pandemia. Né? No início da pandemia, né, o prefeito anunciando que ia comprar 7 mil respiradores, depois não comprou nenhum, aí ele anunciou que ia fazer um hospital de campanha lá no Mineirão, depois não fez nenhum, depois ia ser lá no Instituto Hilton Rocha, depois não ia ser mais. Isso mostra a falta de planejamento. E isso aconteceu ao longo da administração inteira. Vocês vão recordar que lá no Vilarim, quando teve uma grande enchente, faleceu uma senhora com 2 filhas, todos se recordam do prefeito falando, olha, a prefeitura tem dinheiro, tem engenheiros, vamos fazer isso. Isso foi no início do governo. Passou-se 4 anos, somente esse ano, no mês de abril, se eu não me engano, é que a prefeitura conseguiu lançar o edital da concorrência para a obra do Vilarim. Onde eu quero chegar com isso? A prefeitura não tem planejamento, não tem organização. Então, é preciso instituir uma gestão mais eficiente, com metas, com prazos, né? Melhorar os sistemas. A burocracia hoje, para você conseguir um alvará, é imensa. Então, é isso. É preciso enxugar e ser mais eficiente com planejamento. Isso falta muito na prefeitura hoje. Agora, candidato, o senhor citou problemas da prefeitura que o senhor entende na gestão, por exemplo, da pandemia. O que o senhor teria feito diferente nesse caso da gestão da pandemia em Belo Horizonte, principalmente pensando na questão da economia, que foi muito criticada pelos adversários aí do prefeito? Olha, a pandemia foi um fato novo, que ninguém sabia lidar com isso. Tanto que no primeiro momento, né, quando o prefeito decidiu que tinha que fechar a cidade, ninguém reclamou muito, porque todo mundo sabia da necessidade disso. Era algo novo, né, algo diferente. Então, assim, eu nunca fiz crítica se tinha que fechar ou se não tinha que fechar. As críticas que eu fiz o tempo todo, de maneira respeitosa, era com a falta de coerência nas decisões. Resolveu-se fechar a cidade, fechou. Aí disse que ia comprar não comprou. Disse que ia abrir o hospital de campanha, não abriu. Em determinado momento, abriu-se lá o Shopping Popular, o Shopping Oi, que é um shopping espremido, cheio de gente. Não abriu os outros shoppings que são mais largos, mais arejados. Então, qual é a coerência nessas decisões? A minha grande crítica ao longo, né, da condução da prefeitura, ao longo da pandemia, é na falta de coerência das decisões tomadas, mostrando que não havia absolutamente nenhum planejamento. Essa que é a minha grande crítica. Ainda na pandemia, deputado, a saúde pública ficou muito exposta diante dessa situação atípica, dessa realidade atípica aí na área da saúde pública, que também já é muito demandada pelo interior de Minas Gerais. 40% das demandas vêm do interior. Como é possível articular isso de forma que não congestione Belo Horizonte se não há uma política estadual nessa gestão? Olha, Belo Horizonte, a nossa saúde está no CTI, muito mal a saúde. Tem um problema sério, que é a falta de integração com o Estado. Há um relacionamento difícil entre o governo do município e o governo do Estado, e isso já atrapalha muito a saúde. Hoje, o diagnóstico é esse, para você fazer um exame, mais de 1 ano. Você fazer uma consulta, 8 meses. Agora, imagina, uma consulta. Você está sentindo mal, você vai pedir uma consulta, 8 meses. Essa é a nossa realidade hoje. Então, assim, é preciso de um choque ali de gestão, mas seríssimo na questão da saúde. E aí, de imediato, o que eu faria? Comprar vagas da iniciativa privada, dos hospitais, né? Conveniar com os hospitais para fazer essas cirurgias, as eletivas e mesmo as mais graves. Eu acho que a gente pode utilizar muito as ferramentas de inteligência artificial, né? A consulta, a teleconsulta é muito factível para doenças menos graves, o primeiro atendimento, fazer uma consulta à distância e utilizar essas ferramentas, né, de aplicativos como um sistema preventivo da saúde. Hoje é muito fácil por aplicativo, o aplicativo te avisa, olha, não esquece, semana que vem você tem que fazer a consulta, semana que vem está faltando o seu exame e tal. Então, o próprio aplicativo tem o seu prontuário, a sua vida médica inteira ali no aplicativo. Qualquer médico que olhar fala, opa, você é hipertenso, você tem que ter cuidado com isso. Então, são ferramentas que você diminuir a fila, a demanda de saúde.
Belo Horizonte, a saúde está muito desorganizada. Agora, candidato, a saúde, em especial, ela é uma solução tríplice, né? Ela depende do governo federal, do estado e da prefeitura, porque a maior parte das verbas para a manutenção do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, vem do governo federal e é repassada aí parte para o estado, parte para o município. Ou seja, o gestor público tem que ser um bom negociador antes de qualquer coisa, porque não depende só da sua escolha como aplicar a verba, né? Daí a necessidade de ter um bom relacionamento com o governo do estado, com o governador e com o governo federal, coisa que hoje a prefeitura não tem. O temperamento difícil, né, do prefeito, ele hoje não dialoga com o governo do estado, não dialoga com o governo federal, e quem sofre com isso é a população. Na área de educação, daqui a pouco nós vamos falar sobre educação, o governo municipal, a Secretaria do Município não dialoga com a Secretaria de Estado, e assim na saúde igual. O senhor é bom negociador? Eu sou bom negociador, sou muito tranquilo, sou paciente, sou amigo do governo estadual e amigo do governo federal. É importante, quando você está numa posição de comando, você tem que dialogar com as pessoas, dialogar com os setores e com os governos, independente do partido que você seja. É uma necessidade. E hoje, infelizmente, o prefeito não é muito dado a esse diálogo. Encerra o bloco, então, com a última pergunta. Eu queria saber ainda dessa relação. O senhor falou, como o senhor avalia o governo Zema e o governo Bolsonaro? Uma vez você falou que tem boa relação com os dois. Olha, os dois governos têm características diferentes e entraram em circunstâncias diferentes. O governo Zema pegou o Estado numa situação trágica depois do governo do PT, que arruinou, né, as contas do Estado. E o governador Zema está aí a duras penas conseguindo organizar. Acho que merece ser aplaudido por isso. E o governo Bolsonaro, a mesma coisa. Ele entrou depois aí de 15 anos, né, de governo do PT, fez uma guinada ideológica, de visão de gestão, que era muito próxima ao socialismo, agora estamos muito próximo ao liberalismo. Eu acho que ele tem muito mérito por isso. Rapazes, nós vamos fazer agora um intervalo nessa conversa aqui no estúdio para chamar o nosso próximo bloco. A gente vai voltar daqui a pouquinho, então eu peço a sua atenção, continue acompanhando o Band Eleições, que hoje recebe o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos, Lafayette Andrada. Até já. Estamos de volta com o programa Band Eleições e hoje recebemos o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos, Lafayette Andrada. Candidato, a gente abre esse bloco falando de educação. Belo Horizonte, no ano passado, enfrentou muitas manifestações, muitos protestos dos professores da rede municipal, reclamando aí de salário, que eles querem equiparação com o piso nacional e outras questões, especialmente na condução até de conteúdos. O que o senhor pretende aplicar, se eleito, na educação em Belo Horizonte? A educação em Belo Horizonte vai mal também. Saiu o resultado do IDEB, referente a 2019, nada a ver com a pandemia. Belo Horizonte, em Minas Gerais, 478 cidades estão na frente de Belo Horizonte, com a educação mais bem avaliada. Então, realmente, não estamos bem. Eu penso que hoje a prefeitura, na questão da educação principalmente, hoje ela está tomada ali por sindicatos de esquerda. E isso aí eu acho que acaba prejudicando o sistema deles, né? A disciplina vai mal, o conteúdo vai mal, e esse é o resultado. O IDEB aferiu isso. Então, a minha proposta é a gente implementar aqui as escolas cívico-militares. Por quê? As escolas militares são sempre bem avaliadas. Você pega as escolas militares, Colégio Tiradentes da Polícia Militar, a Escola do Exército, Marinha, Aeronáutica, são sempre bem avaliadas. O melhor segundo grau, o melhor ensino médio do Brasil, segundo o IDEB, é a Escola de Aeronáutica. Então, são bem avaliadas por quê? Ela tem disciplina. Hoje falta muita disciplina na sala de aula. Tem mais recurso também, né, candidato? Tem um recurso muito superior que as escolas estaduais. Mas a escola, o Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, não tem tanto mais recurso, não. Mas é um recurso bem utilizado. Belo Horizonte hoje gasta muito com educação, mas gasta mal utilizado. O que se gasta, o resultado não corresponde àquilo que é pago. Então, é preciso melhorar esse gasto. Mas a disciplina é fundamental. Numa sala de bagunça, se o aluno agride o professor, ninguém vai aprender nada. Então, é preciso ter um choque de disciplina. Isso é fundamental. E aí, nada melhor do que escolas cívico-militares. Mas você está defendendo uma militarização do ensino, quer dizer, como se a hierarquia fosse o valor principal em desfavor da pedagogia, né? Outros até estão defendendo aqui escolas sem partido, quer dizer, o conhecimento e a crítica ficarão afetados da mesma forma. Eu sou a favor do seguinte, a escola cívico-militar, ela tem, para mim, uma grande vantagem, é a questão da disciplina.
Porque a questão do conteúdo não depende tanto do município. Isso é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é federal. Todo mundo tem que obedecer. Mas você tem que ter disciplina. Sem disciplina você não ensina nada. Quer dizer, hoje é briga de gangue dentro da escola, aluno brigando com aluno agredindo professor, briga de gangue na porta da escola. Isso é inviável. É uma solução militarização nesse sentido. É a escola cívico-militar para impor disciplina. E aí sim, você tendo disciplina, aí você discute o conteúdo, você aperfeiçoa o conteúdo. Agora, eu acho que a gente precisa utilizar também ferramentas, eu gosto muito, de inteligência artificial, computador. A gente tem que tornar as aulas mais atrativas. A evasão escolar é muito forte. Isso também penaliza o resultado final. O aluno tem que ter prazer em ir para a escola, o professor tem que ter prazer em dar a aula. Então, a gente precisa também tornar as aulas mais atrativas. Eu acho que a informática é uma ferramenta muito interessante para isso. Mas a evasão nem tanto é causada pela falta de dinamismo, né, nas aulas, mas pela necessidade, às vezes, social das crianças e dos adolescentes que precisam deixar a escola mais cedo para trabalhar, não é não? Não, eu acho que é muito... Os resultados vão ficando ruins, a nota vem no mal, e aí o aluno vai ficando desestimulado e acaba não voltando à aula, porque são alunos pequenos, que são crianças, e aí acaba tendo evasão. A evasão em Belo Horizonte é muito alta. Não, a prefeitura também tem alunos mais velhos, pouquíssimos, né? A maioria são, mas a grande maioria são crianças. Pois é, essa disciplina com as crianças, estou pensando aqui lá, escola cívico-militar para criança, deputado. Gente, os meninos adoram cantar o hino nacional, bater continência para a bandeira, eles adoram. Nós temos que ter disciplina, isso aqui é fundamental. E aí o sistema militar é muito bom para isso. Nessa linha, essa é uma proposta, né, do governo Jair Bolsonaro, e eu vejo que o senhor, na propaganda do senhor também tenta, de certa forma, explorar algumas ideias ali ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, o presidente tem um candidato aqui em Belo Horizonte, que é de outro partido. O senhor chegou a ter alguma conversa com o presidente nesse sentido, tentar um apoio do presidente? O meu partido, que é o Republicanos, é o partido dos filhos do presidente, né? E eu sou da base dele. Converso com ele com frequência. Então, eu tenho plena liberdade de dizer que meu partido apoia o presidente Bolsonaro e comunga com as ideias dele. Candidato, vamos falar um pouquinho do monotrilho, que é uma proposta do seu plano de governo, que supostamente resolveria o problema do transporte coletivo em Belo Horizonte. E antes de explicar o monotrilho, eu quero saber se o senhor já usou o transporte coletivo em Belo Horizonte. Assim, o senhor tem experiência de causa dos problemas que a população enfrenta? Já andei muito de ônibus em Belo Horizonte. Recentemente não, mas já andei de muito. Fui usuário do transporte coletivo. O monotrilho é um metrô mais moderno e mais barato de se fazer. Né? Segundo os especialistas, ele é 5 vezes mais barato, porque ele não utiliza desapropriação. Mas quanto é isso, 5 vezes a menos? 5 vezes mais barato que o metrô. Né? Então, 1 metro é 5 vezes mais barato que o de metrô. Mas existe um cálculo de quanto custaria o monotrilho? Depende da quantidade de percurso que você vai fazer. Já existe hoje, medidos em Belo Horizonte, 120 quilômetros de ruas em que são possíveis implementar o monotrilho. Então, é uma coisa que cada governo tem que ir aumentando, é um dominó, mas é preciso iniciar. Agora, ele é mais rápido de implementar, 5 vezes mais rápido e 5 vezes mais barato, mais fácil de fazer. Então, acho que a gente precisa partir agora para o monotrilho, que eu acho que é uma boa solução. Candidato, governo federal, governo do Estado, fazer PPPs, a iniciativa privada tem muito interesse nisso, é realmente factível. Em São Paulo foi feito, quer dizer, é uma solução moderna da atualidade que não é tão cara. Mas é preciso começar. Tem uma frase que eu gosto de falar sempre, se você quiser ter uma árvore no seu quintal, o melhor dia para você plantar é 20 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje, senão você nunca vai ter árvore no seu quintal. Nesse sentido, então, precisa iniciar. O senhor é deputado federal, amigo do presidente Bolsonaro, do governador Romeu Zema também. Houve um tempo que se defendia mais o alinhamento automático do governo de Minas, da prefeitura de Belo Horizonte, ao governo federal para ter obras. No entanto, não deu resultado para Belo Horizonte. O caso do metrô é bem específico disso. O senhor, quando defende o monotrilho, estaria dispensando, considerando que essa obra do metrô, a ampliação dela será inviável? Não, eu acho que essa obra que já está praticamente bem avançada, né, que é do Calafate ao Barreiro, essa já está obra pronta. Não, só projeto, né? por enquanto, esse projeto, mas ele já está bem avançado. Então, ali eu acho que deixa fazer, vamos terminar. Agora, daí para frente, vamos conectá-lo agora do Barreiro. A minha ideia inicial é começar indo do Barreiro para o centro, passando pelo Betânia, Buritis, desce a Barão. Depois, cada administração vai ampliando isso. Eu acho que é factível fazer em 4 anos algumas estações do monotrilho, que é bem mais barato. O senhor falou em 120 quilômetros, é isso mesmo? 120 quilômetros mapeado em Belo Horizonte, que é possível implementar. Mas isso é praticamente 2 voltas na cidade, não? Com 120 quilômetros. Exato, mas é isso mesmo. O transporte coletivo tem que passar pela cidade inteira.
tem 120 quilômetros mapeados. Não quer dizer que se eu fizer aqui, eu vou fazer aqui do lado também. Eu digo que tem 120 quilômetros de ruas mapeadas em que são passíveis de receber o monotrilho. Entendeu? Candidato, nesse momento em que a pandemia mudou completamente a forma de todo mundo trabalhar, isso, claro, afeta também os candidatos na sua campanha. O senhor já fez muitas outras campanhas na sua vida política. Qual foi a principal dificuldade agora para alcançar o eleitor? É a distância do povo, né? Essa é uma eleição inteiramente atípica, que não teve participação popular. Mas por conta da pandemia ou por conta da descrença com os políticos? Um pouco dos dois, mas a pandemia que obrigou a isso, né? Você não pode ter aglomeração, você não pode ter reuniões públicas. Então, ficou uma eleição muito virtual, muito na internet, muito na televisão. Esse contato com a população foi muito prejudicado, né? Essa que foi a grande diferença. E acho que isso vai ter uma repercussão no resultado final também. Agora, candidato, muitos dos seus adversários que a gente tem escutado aqui têm falado em rever o plano diretor, principalmente a questão da outorga onerosa. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? O senhor também defende essa revisão desse trecho do plano diretor e por quê? Esse capítulo precisa, porque hoje, como ele ficou, na verdade, ele impede construções hoje. Eu sou a favor de grandes construções em Belo Horizonte. Então, tem que povoar o centro da cidade. Na verdade, ele impede, né? Ele apenas... Não, impede. Você não pode fazer mais uma torre alta no centro da cidade, você não consegue mais. A minha tese é você fazer em 5 torres imensas, 5 JKs ali no centro da cidade, ali embaixo com um shopping center, para você povoar o centro da cidade. Mas mesmo com a descentralização pensada por tantos governos, não só aqui no Brasil, mas também fora? Vou dizer por quê. Hoje, as pessoas que trabalham no centro da cidade moram num bairro lá longe. Tem que pegar o ônibus, moram de aluguel lá longe. Se a gente fizer 5 torres imensas, com 1000 apartamentos no centro da cidade, você vai povoar a cidade, colocar serviços debaixo dessas torres, shoppings com serviços, com comércio. Você povoa o centro da cidade, você diminui a violência do centro da cidade. Eu acho que é extremamente positivo. Mas e o trânsito, candidato? Não, as pessoas vão morar ali no próximo. Não, mas o morador vai morar ali, vai a pé para o trabalho. Essa que é a grande vantagem. Todo mundo trabalha no centro, ele tem que vir lá de longe. Ele passa a residir no próprio centro. O centro hoje está despovoado, né? Então, eu sou a favor. Então, para isso, é necessário modificar o plano diretor. O plano diretor, como está hoje, está expulsando as construtoras de Belo Horizonte. E eu acho que isso não é vantajoso para a cidade. Há quem diga que ele está qualificando e aumentando o bem-estar da população. Então, não é isso na sua visão? Na minha visão, está atrapalhando o progresso da cidade. Uma última pergunta, Orion. Perfeito. Candidato, a pulverização das candidaturas, né? O partido do senhor é pouco conhecido aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, republicanos, né? Como é que o senhor atribui essa questão da pulverização? Seria esse excesso de candidaturas para garantir a sobrevivência da legenda ou tem outro objetivo? Cada partido tem a sua estratégia, mas, não sei, eu acho que havia uma impressão de que existia necessidade de renovação e os partidos todos mergulharam nessa tese. A gente não sabe exatamente a explicação por conta de o que acarretou isso. Mas o nosso sistema também partidário no Brasil é muito complexo e propicia isso, e isso não é bom para o país. Nós tínhamos que diminuir a quantidade de partidos. Candidato, chegamos ao fim do nosso programa Band Eleições. Eu agradeço mais uma vez, passou rápido, né, a sua presença e desejo sucesso na campanha. Eu que agradeço, Inácia, Murilo, Orion. Muito obrigado à Band. Um abraço a todos. BH é 10. Obrigada, Murilo, mais uma vez. Obrigado, candidato, por aceitar o nosso convite e boa sorte na caminhada. Fico muito honrado. Muito obrigado, Orion. Obrigado, Orion. Boa noite a todos. Obrigado, foi um prazer. Bom, nós encerramos por aqui. Você pode rever e compartilhar todas as entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de BH, acessando o YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Até a próxima.